Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o FIINFRA BDIF 11 do BTG Pactual e vamos ler o relatório de janeiro que eles lançam no finzinho de fevereiro, por isso o vídeo está saindo só agora no início de março, que trata dos rendimentos pagos no mês de fevereiro. Lembrando que ele faz o anúncio de dividendos de um mês lá para o meio do mês, ou seja, só lá para o dia 15 por aí que eles vão anunciar os dividendos do mês de março. Mas antes de a gente entrar na leitura do relatório de janeiro, vamos passar para vocês alguns números importantes do fundo. O dividend yield dele dos últimos 12 meses está de 14,61%, que é um dividendo muito bom considerando fundo de papel, que basicamente esses FIINFRAs são fundo de papel. A diferença é que os FIINFRAs praticamente todos são um fundo de papel high grade, ou seja, aqueles mais seguros, mais difíceis de receber calote, mais difíceis de ter problemas e que normalmente, por causa de tudo isso, cobram taxas mais baixas, logo recebem receitas menores. E essa receita aqui, esse dividend yield do BDIF, particularmente, é um dividend yield de praticamente de um fundo middle risk, quase high yield. Ou seja, é um dividendo muito alto considerando que é um fundo high grade. Isso coloca ele na primeira posição, top 1, número 1 de dividend yield entre os FIINFRAs. Na posição 2 está o juro 11 e o juro 11 perde para ele em termos de 1% no ano. O patrimônio líquido do fundo é 1.000,15, ou seja, 1.150.000, que coloca ele na segunda posição de maior patrimônio líquido da nossa bolsa de FIINFRAs, só perdendo para o CADIF. O CADIF é disparado o maior, tem quase 3 bilhões na carteira. Atualmente o valor de mercado da cota do fundo está R$ 93,07, considerando o valor patrimonial retirado lá do site de relação com os investidores, que está super atualizado, o valor patrimonial é 91,12, ou seja, o P sobre VP está 1,02, o que coloca ele mais ou menos na sexta posição de FIINFRA mais caro. Tem uns 5 FIINFRAs mais caros que ele está mais ou menos na sexta posição. Ele está mais ou menos na metade, já considerando que a nossa bolsa como um todo só possui uns 13 FIINFRAs. A quantidade de cotistas dele é relativamente boa, 28.500 cotistas, e isso está trazendo uma liquidez muito boa para o fundo, cerca de 2,66 milhões, o que eu considero já uma liquidez muito boa, ou seja, é fácil comprar e vender cotas desse fundo. O último dividendo distribuído por ele no mês de fevereiro, anunciado mais ou menos no meio do mês, como eu falei para vocês, e é pago mais próximo do final do mês, foi de R$1. Nos últimos 4 meses, as últimas 4 distribuições foram exatamente R$1, ou seja, fevereiro, janeiro, dezembro e novembro. Esse dividendo, considerando o valor da cota no dia do anúncio, equivale a 1,08 de yield, o yield do mês, digamos assim, o que é um yield razoável para um fundo de papel. Alguns fundos, os high grade, normalmente pagam nessa faixa de 0,95 a 1,05, ele está um pouquinho acima disso. Na média é mais ou menos 1%, os high grade. Os high yield um pouquinho mais. As primeiras informações interessantes que o gestor nos traz é a questão da modificação no portfólio do fundo, que ele realizou venda de 3 ativos. Atualmente ele conta com 31 ativos. IRJS 14, ele vendeu 20 milhões, PETAS 11 milhões, o BETEL 12, 5 milhões. E ele não realizou novas compras, ou seja, esse mês ele praticamente só vendeu, não comprou nada. E aqui ele justifica essas movimentações, mas eu não vou ler isso aí, se você quiser você dá uma pausa para ler. Aqui trazendo detalhes da carteira do fundo, mais gerais, e ele mostra, e a gente já viu isso no mês passado, por isso que eu não vou focar muito, que a maior posição dele ainda é no setor de saneamento, 32% da carteira, praticamente 1/3 da carteira é saneamento. A segunda maior posição é energia, tanto geração como transmissão somadas dão 17%, e a terceira maior posição é telecomunicações, cerca de 16%. Se você somar tudo, dá cerca de 65%, ou seja, 2/3 da carteira estão nesses 3 segmentos aqui, 3 setores. Lembrando que o rating dele não mudou nada basicamente em relação aos ativos, 24% da carteira, ou seja, praticamente 1/4 da carteira não tem rate, e os outros 3/4, a grande maioria tem rate, mostrando uma cara high grade do fundo, porque todos esses devedores que têm rate, normalmente eles são mais seguros, mais estáveis e só aceitam pagar taxas menores, por isso que ele tem essa pegada mais high grade. E considerando o valor de mercado do fundo atualmente, olhando aqui para essa tabela de precificação, que também é chamada de tabela de sensibilidade, se você comprar o fundo atualmente, pagando R$ 93, você tem um retorno do ano de IPCA mais cerca de 6,9%. E eu fiz uma comparação com a NTNB, que está basicamente IPCA mais 5,5%, tirando o valor mínimo que você paga de imposto de renda lá, aqui é isento, totalmente isento de imposto de renda, cai o valor do rendimento no ano para cerca de 8,5%. Aqui, no total, considerando o valor do IPCA, que está atualmente cerca de 4,5%, aqui tem um retorno de cerca de
de 11,5%. E na NTNB, retirando o valor do imposto de renda, 15%, eu considerei que você vai ter que manter 2 anos o dinheiro preso, você tem um retorno de 8,5%. Ou seja, a gente tem um spread aí, uma diferença de ganho em relação a quem aplica aqui no BDIF e na NTNB, ou seja, no Tesouro IPCA+, você tem um spread de 3% ao ano. E aqui a gente vê como é que estava a posição do fundo no final do mês de janeiro. O valor patrimonial era R$ 90,44. Agora eu já falei para vocês que atualizado o valor patrimonial está R$ 91,12. Como o fundo sofre a marcação a mercado das debêntures, que é praticamente o total do que o fundo investe, 94% do fundo é investido em debêntures incentivadas que sofrem muita marcação a mercado. E por isso tem essa variação grande da cota patrimonial, do valor patrimonial. Por isso que já teve essa variação aqui do final de janeiro para esse comecinho do mês de março, de cerca de 70 centavos. E o valor de mercado era R$ 91,24 e agora está R$ 93. Teve essa valorização aí de cerca de R$ 1,80. Aqui a gente vê a carteira do fundo e eu marquei para vocês só esses devedores que têm dívida indexada ao CDI, que são poucos, né? A gente vê aqui dos 31, apenas 5 são indexados ao CDI e o resto é IPCA. Aqui nós temos a lista dos devedores, aqui do lado tem os setores, mas eu não vou marcar aqui para vocês. Aqui os códigos das negociações das debêntures, o valor investido pelo fundo em milhões. Aqui a gente tem as taxas, cupons, IPCA mais 1,95, IPCA mais 8,60 e assim por diante. Aqui tem os ratings, dessa forma a gente vê quem não tem rate, que são esses aqui, todos os devedores que não possuem rate. No total, temos 1 bilhão e 90 milhões investidos em debêntures, ou seja, como eu falei para vocês, 94% do fundo está alocado em debêntures e tem esse dinheiro em caixa ainda aqui, cerca de 67 milhões, 6% da carteira do fundo em caixa ainda. E eu queria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui o BDIF 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar? Tá pensando em aumentar a sua exposição? Que outro FIINFRA você possui na sua carteira? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar essa informação, trocar figurinhas. Você diz quais são os seus FIINFRAs e eu digo aqui quais são os meus FIINFRAs também. E se você não é inscrito, meu amigo, não perca mais seu tempo, se inscreva agora no canal. Deixa aquele likezão que é importante para ajudar a gente bater as metas do canal. E esse vídeo aqui, a gente tá pedindo 250 views para trazer mais um relatório, ou seja, o relatório do mês de fevereiro, que a gente vai fazer a leitura ou no final do mês de março ou no iniciozinho do mês de abril, dependendo se você conseguir ajudar a gente a bater essa meta de 250 views. E se você não ativou o sininho, não esqueça, ative o sininho para você assistir assim que o vídeo sai, porque assistindo o vídeo assim que ele sai, você aumenta o engajamento, o YouTube distribui para mais pessoas e assim a gente bate essas metas com maior facilidade. E aqui a gente tem a famosa DRE, que não tem muita utilidade aqui do nosso BDIF. Aí você me pergunta, como assim não tem utilidade? Porque essa aqui é uma DRE por competência e essa DRE é bastante bagunçada, né? A gente vê aqui, por exemplo, que nesses meses o fundo teve um resultado por cota negativo por causa da questão da marcação a mercado. Você vê aqui que o fundo sofre muito com essa marcação a mercado, ó. Ele mostra como as debêntures estivessem sendo vendidas o tempo todo aqui. E aí entra com a questão do ganho de juros, ganho com inflação basicamente é o dinheiro que está aplicado. Ganho de juros das debêntures e com essa questão da marcação a mercado, aí ele traz um resultado negativo em alguns meses, porque teve esse prejuízo aqui na marcação a mercado. Mas você sabe que no mês de setembro ele pagou até mais de R$1. Aqui ele pagou R$1 e estava negativo. Aqui ficou bem positivo e ele pagou R$1. Aqui também ficou bem positivo e ele pagou R$1. E aqui estava 32 centavos apenas e ele pagou de novo R$1. Então nesses 4 meses aqui ele pagou R$1 e você vê que a variação é muito grande aqui. Aqui tanto deu negativo e ele pagou R$1, aqui deu um super positivo e ele só pagou R$1 e a mesma coisa aqui, estava muito positivo e ele pagou só R$1 e aqui já deu um número baixo e ele pagou R$1 novamente. Então pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, se inscreva agora mesmo, deixa aquele likezão que é muito importante para ajudar a gente a bater a nossa meta de 250 views desse vídeo aqui, pra gente trazer mais uma leitura do relatório do mês de fevereiro, no finzinho do mês de março ou iniciozinho do mês de abril. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!